Então vamos lá. Memórias. Aqui nós temos três tipos básicos elementares do computador, que são fundamentais para que o computador funcione normalmente. Nós temos a memória ROM, a memória HD e a memória RAM. São os três tipos de memórias que trabalham em conjunto para o computador poder funcionar. Elas têm diferentes estágios de funcionalidade. Quando você liga o computador, a primeira coisa que vem a funcionar é justamente essa memória aqui, a memória ROM. Quando você liga o computador, essa memória é a primeira que aparece na sua tela do computador, com aqueles dizeres, com aquela tela, geralmente uma tela preta, com um monte de nomezinhos escrito em branco, ou até mesmo a logomarca do fabricante da placa-mãe, tá? Não da memória ROM. E por falar em fabricante de memória ROM, fabricantes de memória ROM são limitados a só apenas três. AMI, American Megatrends, Phoenix e Award, sendo que eu acho que Phoenix e Award hoje em dia é uma coisa só. Isso, independente do fabricante da placa-mãe, a memória ROM é sempre uma dessas três fabricantes. Inclusive, essa memória ROM, ela até recebe um outro nome, ela é até mais conhecida, bobear, pelo nome de BIOS. BIOS. É o segundo nome desse chipzinho aí parecendo com um inseto, né? Parecendo com uma aranhazinha. Existe um outro nome para essa memória ROM, tá? Que, se não me engano, é memória ROM, BIOS e CMOS. CMOS é outro nome para memória ROM. Só que você vai ver isso estritamente e na placa-mãe, na própria placa-mãe. Nem todos os fabricantes trazem com esse nome, tá? Existe na placa-mãe, até tem uma placa-mãe aqui para exemplificar, existe na placa-mãe um dispositivozinho pequenininho, geralmente aqui, ó, próximo da bateria, com o nome de CLR CMOS. Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui. Chassi, barará. Essa placa-mãe é uma placa-mãe, né, escura, o que dificulta dá uma certa dificuldade. Achei aqui. Esses dois pininhos aqui embaixo, deixa eu pintar eles aqui de vermelho, para vocês saberem qual que eu estou falando. Esses dois pininhos aqui embaixo, ele tá com o nome ali, nesse caso aqui, de CLRTC. Deixa eu aumentar aqui, ampliar um pouquinho. CLRTC. CLR, vamos dar aqui um zoom. Aqui, ó, CLRTC. Esse TC aqui está relacionado a time clock, ou relógio da placa-mãe. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando vocês desligam o computador da tomada e volta a ligar ele dias depois, a data e a hora está certinha. Hoje existe um mecanismo que você atualiza essa data e hora pela internet. Então a internet seria aí o veículo do computador estar sempre com a data e a hora certinha. Mas nem todo mundo tem internet, nem todo computador está conectado à internet, até mesmo esses computadores, toda vez que você liga, a data e a hora estão certinha. Isso porque existe um relógio na placa-mãe. E por aqui você reseta para o dia da fabricação dessa placa-mãe, né? Para o dia da fabricação do chip da memória ROM.
ou o dia que ela foi instalada, que ela funcionou pela primeira vez. E aí gravou nela como padrão de fábrica aquela data, geralmente 0 hora, né? 0 hora, 0 minuto, 0 segundo. E a data vai voltar aí alguns meses ou até mesmo alguns anos. Se nessa imagem não está muito legal, não dá muito bacana de entender, a gente pode entender, a gente pode ver por aqui, ó, LR, CLR, que CLR é a abreviação de cleaner, tá? Que em português significa limpeza. Clean é limpo, cleaner é limpeza. Então vamos aí, ó. CLR CMOS. Tem vários vídeos no YouTube ensinando a você dar um reset na placa-mãe, né? Como vocês podem ver. Ah, para que eu preciso resetar a placa-mãe? Ah, gente, isso aqui tem muitos benefícios em saber resetar a placa-mãe. Resolve muitos problemas que às vezes não tem explicação. E até remove configuração errada feita pelo usuário. Porque você restaura o padrão de fábrica, tudo que foi feito de errado, até mesmo de certo, vai voltar para aquilo que estava no dia da fabricação da BIOS. É importante ressaltar aqui que isso não tem interferência nenhuma com os arquivos do HD, você não vai perder seus arquivos, você não vai precisar reinstalar o Windows, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aqui está totalmente direcionado para a memória ROM. E seus arquivos, eles ficam na memória HD, tá? E essa memória aqui, a memória RAM, toda vez que o seu computador está desligado, ela fica vazia. Ela é uma memória temporária. Ligou o computador, ela enche. Desligou o computador, ela esvazia. Essa daqui fica aí 200, 300 anos com seus arquivos guardados nele, sem nenhuma alteração. Então, seus arquivos estão todos aqui, o seu Windows está instalado aqui, o sistema operacional e tudo mais está tudo aqui. E essa daqui já vem gravada de fábrica. Inclusive ROM, essa sigla ROM, significa Reader Only Memory, que em português seria memória somente de leitura. Uma memória que é somente de leitura não pode ser alterada. Você não pode apagar, você não pode aumentar a quantidade de dados, diminuir a quantidade de dados ou mesmo alterar os dados já existentes. Essa memória ela já é pré-programada, pré-fabricada, já de fábrica ela já vem pré-programada. Tá? Voltando aqui na nossa página, aonde eu estava procurando aonde você reseta, como vocês podem ver, ó, temos aqui, ó, justamente com o nomezinho que eu mostrei para vocês, como ele deu um zoom aqui e cortou a imagem, não apareceu, mas bem aqui do lado dá para ver, ó, CLR CMOS e uma instrução aqui, ó, instrução. Como vocês podem ver, existe 1, 2, 3 pinos, ou seja, 1 e o 2 normal, 2 e o 3 clear, limpou, resetou, veio para o padrão de fábrica. Tá? Então, você coloca, isso aqui que a gente chama de jumper, tá? O nome disso aqui é jumper. É quando você faz tipo, a grosso modo dizendo, é uma emenda que você faz num fio. Então aqui é um fio, aqui é outro. Como emendar? Colocando esse jumper que é de ferro por dentro, gerando o contato entre esses dois pinos, como nada mais é do que uma emenda de fio. A gente chama isso de jumper, tá? Porque não é uma gambiarra, ele é feito assim de propósito. E jumper está presente em praticamente, não CLR CMOS de limpeza de placa-mãe nem nada, mas jumper está basicamente em tudo que componente eletrônico tem. Tá? Na placa-mãe do computador, num portão eletrônico, em central de alarme, tudo isso tem jumper, que é uma forma de você ligar e desligar as coisas de maneira rápida e prática.
Ou seja, o pino 1 e 2 é o normal, é como ele deveria funcionar. Joga no 2 e 3 aqui desse jeito, você acabou de resetar a placa-mãe. E aí o que você faz depois de resetar? Você retorna para o 1 e o 2. Tirou o jumper daqui, passou para esses dois aqui, tá normal, né? E aí você vai vir com a memória ROM completamente resetada para os padrões de fábrica. Tem placa-mãe, só pegar, fazer uma ressalva aqui, tem placa-mãe que são apenas dois pinos, sem jumper nenhum, são apenas dois pinos para cima. E aí, com qualquer coisa que você fechar um curto ali, você reseta a placa-mãe. Outra coisa que é importante de se dizer, isso aqui não deve ser feito com o computador ligado na energia elétrica. Aí você deve pensar, ué, mas como é que eu vou fazer um curto-circuito se não está passando energia? Tá sim, porque a bateria, ela que está mantendo a memória ROM alimentada todo o tempo. Não é à toa que quando essa bateria aqui acaba, você precisa trocar. Por quê? Porque toda vez que você liga o computador, a data e a hora vão estar erradas. Então, por exemplo, se você precisa fazer uma configuração nesse computador, como por exemplo, você precisa. Existe um conflito, já aconteceu comigo, tá? Existe um conflito de driver. O driver de som está dando tela azul numa certa versão do Windows que eu instalei. Só que esse computador não usa caixinha de som. Então o que eu faço? Formato para uma versão do Windows que não dá problema, ou desabilito a placa de som? Eu vou desabilitar a placa de som, que é muito mais prático do que ter que reinstalar o Windows com todos os programas novamente, porque eu só vim descobrir depois da instalação. Esse é um computador de estação de trabalho. É tipo um caixa de supermercado. Você já viu caixinha de som em computador caixa de supermercado? Não. Por quê? Porque não precisa. Então, nesse caso, vai reinstalar, ter toda a mão de obra para reinstalar tudo, por causa de uma coisa que você não usa. Eu entro na placa-mãe e desabilito a placa de som, eliminando o conflito do Windows, tá? Eliminando a tela azul que estava dando, que estava acontecendo. Só que se essa bateria acaba e as coisas voltam para o padrão de fábrica, porque quando você reseta uma placa-mãe, tudo volta para o padrão de fábrica. E aí a placa de som, obviamente, vai voltar a funcionar, porque esse é o padrão de todas as placas-mães do mundo. O som, assim como a USB, assim como a placa de rede, a placa de vídeo, tudo isso está funcionando, né? E aí a bateria acaba e o computador começa a dar tela azul de novo. O técnico que fez essa modificação sabe por que isso está acontecendo. Agora, se esse cara não pode atender por qualquer motivo que seja, e você precisa saber o que está acontecendo, vai ter que cair de cara e vai ter que estudar sobre o erro para saber o que está acontecendo. E isso, pessoal, isso é um nível técnico mais acima, um nível que eu pretendo que vocês atinjam, mas que para isso um curso da Microlins não vai ser suficiente, tá? Para vocês terem ideia, 2 anos de politécnica que eu fiz não foi suficiente para poder aprender isso. Que fará um curso de 10 meses, no caso esse módulo aqui tem 4 meses, né? Um curso de 4 meses vai te preparar para isso. Você precisa continuar estudando, você precisa continuar lendo. Ler sim é importante, porque pegar vídeo mastigado do YouTube é muito bom, ajuda muito, mas contribui pouco com o seu conhecimento. Apesar de que existem uns canais bons, tá? Existem canais muito bons, como por exemplo o canal do Babu. É um canal de um nível técnico altíssimo, talvez o maior nível, o nível mais alto de informação, de tecnologia da informação que vocês possam encontrar na internet, tanto no fórum quanto nos vídeos do YouTube dele. Mas isso, por exemplo, eu aprendi na marra, tá? Pegando, estudando, lendo na internet. Por que está dando tela azul? Ah, tem um programa que mostra vários códigos. Aí você roda esse programa, você abre e você não entende absolutamente nada. Aí você vai começar a correr atrás para estudar e entender o que aquele código funciona.
Às vezes, o mínimo que você entende já é suficiente, foi o meu caso. Às vezes, você precisa estudar, e às vezes acaba não chegando a lugar nenhum, mas já aprende bastante coisa. Tá? Isso já é um nível mais lá em cima. Ou seja, o que o cara vai querer fazer? Vai querer formatar, acabou a bateria, vai querer formatar o computador. Que acha que formatar vai resolver. Dependendo da versão do Windows que ele instalar e fizer tudo direitinho, resolve sim. Tá? Só que a dor de cabeça que posteriormente, né, que o usuário desse computador vai vir a ter, o risco de perder arquivos. Arquivos a gente salva, fazer backup é a coisa mais simples do mundo, então esse risco é bem pequeno. Mas as configurações, essas sim serão todas perdidas. Tá? Essas serão todas perdidas. E isso para reconfigurar é coisa que leva tempo. Não por exemplo, eu formato meu computador hoje aqui. Tem tanta coisa que eu venho fazendo ao longo do... Tem um ano que eu tenho com esse computador. É tanta coisa que eu venho configurando de lá para cá que é impossível formatar meu computador hoje e amanhã ele está todo configurado como eu estou usando aqui agora. É impossível. Não dá. É muita coisa para configurar. Tá? Aí você já está falando assim, pô, mas que tanta configuração é essa que você faz no seu computador? Ah, gente, começar pelos programas chaves que eu estou utilizando aqui agora. A começar pelos programas que nem sempre eu lembro de instalar todos. Vou lembrando, vou instalando com o tempo. Configurações de energia, configurações de microfone, coisas que a gente vai precisando, vai fazendo ao longo do tempo. Reconfigurar, reconectar na rede Wi-Fi. Reconectar com vídeo sem fio. Aqui, ó, que já está configurado com a televisão daqui de casa. Meu fone, por exemplo, já está configurado com Bluetooth. A televisão já está configurado com esse modo de conexão. Aqui, ó, conectar um vídeo sem fio. Quando você clica aqui, por exemplo, aparece aí, ó. Como vocês podem ver. Talvez apareça, não sei se a televisão está ligada. Se tiver, vai aparecer. Se não tiver, não vai aparecer aqui. Muito provavelmente ela não está ligada, então não vai aparecer aqui para eu poder mandar meu vídeo para lá. Então são várias coisas, a energia, desligar, a senha, biometria, reconhecimento, não uso reconhecimento facial, mas poderia usar. Então é tanta coisa que você vai precisar configurando. Fora os programas, cada programa tem uma configuração. Eu, para começar a dar aula para vocês aqui utilizando o CorelDRAW, já fiz bastante alterações aqui em questão de configuração do programa. Então é muita coisa para configurar e essas coisas vêm com o tempo. Essas configurações você vai fazendo dia após dia, ao longo de 1 ano, 2 anos, você tem muita coisa para fazer. O Windows 10 tem uma coisa muito boa nele, que é quando eu fizer login com essa mesma conta, quando eu fizer login com a mesma conta que eu estou utilizando nesse momento, todas as configurações, não dos programas que estão instalados, mas todas as configurações do Windows vêm junto. Isso é muito bacana mesmo. Tá? Até aquelas notinhas, quer ver? Ó, notas. Essas notas autoadesivas aqui que o Windows, desde o Windows 7 que eu uso, ó, tem até um código aqui, um número de série, que eu não sei nem de que é. Isso daqui, se eu abrir minha conta em outro computador, isso aqui aparece. Então, se eu botar mais notinhas, se eu tiver outras notinhas, outras coisas escritas aqui, vão aparecer no outro computador. E isso ajuda muito, ou seja, é menos configuração que eu tenho que fazer se eu tiver que mudar de computador. Isso ajuda bastante. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Eu estava falando então em resetar a BIOS, resetar a memória ROM. Que também tem esse nome de BIOS, mas que vocês podem encontrar com o nome de CLR CMOS. Então, BIOS é a primeira coisa que liga quando você aperta o botão. Depois disso, dentro dessa memória, nós temos 3 programas. Tá? Dentro da memória, nós temos 3 programas, que são eles os programas BIOS,
Post e Setup. São eles BIOS, Post e Setup. São 3 programas que tem dentro dessa memória ROM. Tá? Post é a postagem da placa-mãe. Sabe postagem, de postar? É exatamente isso. Hoje em dia é mais fácil de explicar. Antigamente a gente fica explicando o que era post. Post só é a mensagem da BIOS. O que a gente pode ver nessa mensagem de post aqui? Que nós temos uma BIOS da American Megatrends, ou também conhecida como AMI BIOS, American Megatrends. A data da BIOS, né? A hora. Essa data e hora não é da gravação da BIOS, provavelmente da hora que tiraram essa foto. Versão 8.0.03. Olha o que a BIOS, que o post traz. A informação resumida do seu computador. Processador Pentium 3 de 933 MHz. Aqui é a velocidade dele, que também chamamos de clock. Vou falar mais sobre clock com vocês quando chegar em RAM. Aqui tem uma informação, pressione Delete para executar o Setup, que é o novo programa, que é o outro programa que eu já vou mostrar para vocês. Checando memória RAM, USB, devices, que são dispositivos, keyboard, que é o teclado. Isso aqui eu não sei o que é. Hub é aquele aparelhinho que espalha para várias portas USB, que já vem na placa-mãe, tá? Interna. Às vezes uma placa-mãe se multiplica em outras. E um storage. Storage é armazenamento, tá? Device é dispositivo, dispositivo de armazenamento. 127 megas, ok. Tá? Provavelmente isso daqui é a memória RAM, tá? Esse computador é um computador antigo mesmo, tá? 127 é metade da metade da metade de 1 GB, né? 1 GB de memória é pouco, imagina a metade da metade da metade. É isso aqui. Na época era suficiente para esse computador aqui rodar suas aplicações. Autodetecção aqui de master, que é o IDE Hard Disk. Também já estamos vendo, já vimos a foto do nosso HD ali. Hard Disk foi detectado como primeiro mestre, que é o que significa master. Em segundo, foi detectado um primeiro slave CD-ROM. É o famoso leitor de CD. Slave porque ele está configurado como escravo. Hoje em dia, esquece, não existe mestre escravo. Antigamente, existia esse lance de você botar dispositivos do padrão IDE, caso eles fossem utilizar o mesmo cabo. Tá? Daqui a pouco eu mostro o cabo IDE, só a título de curiosidade para você entender por que um tinha que ser mestre e o outro escravo. Aqui é o modelo do nosso HD, ST 3841 0A. Vou tentar decifrar isso daqui, tá? ST, muito provavelmente, sempre Toshiba. 38410A, me parece o tamanho dele está dentro desse código. Me parece ser um HD de 40 GB, porque aqui tem 38. Não sei. Depois a gente pode pesquisar para ver se eu acertei, tá? Se é um HD de 40 GB da sempre Toshiba isso daqui. Isso aqui é o Ultra DMA, é o modo de acesso à memória, modo de DMA, Direct Memory Access. Acesso direto à memória, o que significa DMA, né? Smart, que é uma capacidade do HD também de trabalhar mais rapidamente, tá tudo ok. Tanto DMA quanto Smart, o HD está funcionando, tá tudo ok. O CD-ROM também é da marca sempre Toshiba, CD-ROM e o modelo de série dele.
E depois dessa tela que aparece às vezes tão rápido, tão rápido, tão rápido, que a gente nem vê, essa tela aparece assim que liga o computador. Logo depois dessa tela, já entra a tela de carregamento do sistema operacional, muito provavelmente instalado aqui, um Windows Millennium ou 98, talvez até, quem sabe, o XP, tá? O Windows XP. Mas pode ser que seria o anterior. A gente nunca vai saber, olhando por essa foto aqui, qual é o sistema operacional. Por que a gente nunca vai saber? Porque o sistema operacional ele está depois da BIOS. Vamos voltar aqui para a nossa aula rapidinho? Olha só, o sistema operacional está aqui, no nosso HD. Só que antes do HD funcionar, olha quem funciona primeiro. Essa da memória aqui. Então, como ela vem antes de começar a carregar o sistema que está aqui, a gente não tem como saber qual é o sistema que está instalado pelo post, que é aquela tela preta. Tranquilo? Então, só para dar continuidade aqui ao raciocínio, memória ROM liga, reconhece o HD e a memória RAM. Logo depois disso, o HD começa a carregar os arquivos. Para onde? Para cá. É exatamente isso. Para o seu computador funcionar, você precisa tirar copiar os arquivos daqui para cá. Só depois disso é que é possível você utilizar o seu computador. Isso vale também para o seu telefone celular. Quando você liga o seu telefone celular e seu sistema operacional, seja um Android ou seja o macOS, o iOS da Apple, você precisa que os arquivos sejam copiados da sua memória interna, que faz a vez do HD, para a memória RAM. Por isso que no telefone você tem memória interna e memória RAM. Por exemplo, tem 32 GB de memória interna, 4 GB de memória RAM. Porque aqui ficam seus dados armazenados e aqui ficam os dados em uso. Vou dar um exemplo. Você tem 5.835 fotos no seu celular. Estão todas dentro da memória RAM? Claro que não. Estão todas dentro da sua memória interna. Aí você abre uma. Essa foto você abre, porque você pegou uma foto dessas 8.355 fotos, você vai pegar essa foto e vai postar numa rede social. Quando você abre a foto, ela abre aqui, na memória RAM. É assim que o computador funciona, tá? Por que que funciona assim? Por que que eu não consigo ver as coisas dentro da memória interna ou dentro do HD? Porque esse tipo de memória é uma memória contínua. Não é possível criar, até é, tá? Mas não é viável nem um pouco, porque a lentidão é muito grande. Não é possível você criar um ambiente virtual dentro da memória interna. Tá? Dentro da memória RAM, você consegue criar um ambiente virtual. Ah, professor, mas eu nem uso meu telefone para jogar. Mas não é só jogo que é virtual, não. É tudo que está na tela do seu telefone, do seu computador, é virtual. Tudo, tudo. Tá? Então só é possível criar ambiente virtualizado dentro da memória RAM. Dentro da memória interna, não. Em comparação, não é bem essa palavra que eu queria usar, mas foi essa mesmo. Em comparação, a memória interna é muito maior de espaço, né? É muito maior. Enquanto você tem 4 GB de memória RAM num PC, você tem 500 GB de HD no PC. 1000 GB de HD no PC. Enquanto você tem 4, 8, 16 GB de memória RAM. Tá? Ou seja, a capacidade de armazenamento aqui é muito grande. Até outro dia eu estava vendo na internet que existe até uma pirâmide, que eu nem sabia que existia essa pirâmidezinha desenhada. Conforme você vai subindo a pirâmide, a memória vai ficando mais rápida e menor. E conforme você vai descendo a pirâmide, você tem ali a memória mais lenta, porém maior, indo para a base, né? Existe, nessa pirâmide tem o HD na base, a memória RAM intermediária e a memória cache lá no topo da velocidade, compensação muito pequenininha, como eu já via falando aqui. Agora a gente vai partir para o Setup, que é outro programa que a gente tem acesso através da BIOS ou memória ROM. São dois nomes para a mesma peça.
Vamos chegar aqui no Setup. Repare que quando você aperta a tecla Del, que significa a tecla Delete do seu computador, você vai executar o setup. Você vai parar lá no setup. Feito isso, você vai parar nessa tela. BIOS, tela da BIOS, como muita gente chama, ou Setup, ou BIOS Setup. Você vai parar dentro dessa tela aqui. Todas elas, né? Todas essas telas aqui são telas de BIOS, tá? Muda muito pouco entre uma e outra. As mais modernas agora deixam usar mouse, são bonitas, né? Bababá, mas essa aqui é a tela de uma tela clássica de um BIOS Setup. Dentro dessa tela aqui, você controla a sua placa-mãe. E é importantíssimo dizer para vocês que o que vocês fizerem por aqui, vocês não conseguem desfazer pelo Windows. Vou dar um exemplo. Dentro desta opção aqui, periféricos integrados, o que são periféricos integrados? Também conhecido como periféricos on-board. Voltando aqui na nossa aulinha de placa-mãe, periféricos integrados ou periféricos on-board são as funcionalidades que já vêm soldadas na placa-mãe, já vem presa a placa-mãe. Você não consegue conectar e desconectar. Aqui a gente pode ver a placa de som, a placa de rede, as portas USB 2.0, as portas USB 3.0, há os adaptadores de vídeo como o HDMI e o VGA, entre outras coisas. Então, se por um acaso eu entro naquela tela e desabilito a minha placa de áudio, não há programa nesse mundo, driver de som, que venha fazer esse áudio funcionar, porque eu desabilitei ele pelo setup. Setup é uma configuração de alto nível. Você mexeu lá, não adianta mexer lá embaixo, que lá embaixo não vai funcionar. É como se fosse o disjuntor da sua casa. Você desliga o disjuntor, o interruptor da parede não funciona mais. Por quê? Porque é ele que manda. Então, enquanto ele está ligado, você pode escolher deixar a luz acesa ou apagada aqui na sala onde eu estou agora. Mas se desligar lá no disjuntor, esse interruptor aqui não faz a menor diferença para que lado que ele está. A mesma coisa acontece aqui. Se você desabilita sua placa de áudio aqui dentro, eu já dei um exemplo do porquê você desabilitaria. Você quer desabilitar a placa de áudio, nenhum programa vai fazer esse áudio funcionar. Vou dar um outro exemplo. Você quer deixar aquele computador sem internet porque você quer deixar uma pessoa de castigo, não vai usar a internet. Você entra aqui em periféricos integrados e desabilita a placa de rede. Pronto, não há programa nesse mundo que vai fazer a internet funcionar nesse computador. A não ser que ele coloque a internet via USB pelo telefone celular. Fora isso, não. Para você também desabilitar isso, é só você entrar aqui e desabilitar a porta USB. Então você desabilita as portas USB, desabilita a placa de rede, já era. Se tiver Bluetooth, aí tem que desabilitar o Bluetooth também. Mas, porque senão dá para colocar a internet pelo Bluetooth. Mas sendo computador de mesa, geralmente não tem Bluetooth. E quando tem, aquele adaptador USB. Ou seja, desabilitou o USB, desabilitou tudo que é USB. Inclusive mouse e teclado. Se eles forem USB e você desabilita, e agora? Como é que você faz para habilitar novamente? Reseta a placa-mãe lá no CLR CMOS, que aí volta tudo a funcionar. Seu mouse USB, seu teclado USB vão voltar a funcionar. Porque você sabe agora como resetar a BIOS, a memória ROM, para os padrões de fábrica.
Muito fácil, né? Então, por hora, é isso. Aprendemos aqui bastante coisa sobre a memória RAM, a memória ROM. Aprendemos bastante coisa sobre a memória ROM. E por hoje é só. Na próxima aula a gente entra em HD. Ok? Então é isso.